Hoje é dia 21 de maio de 2015. Estamos aqui na Iplan de manhã e a gente está promovendo aqui um coaching, né, que seria o que a gente chamaria de turma avançada, discutindo os rumos do laboratório. Então, vou te apresentar mais ou menos quais foram qual é o diagnóstico que eu faço do nosso projeto, fazendo uma reavaliação, quais foram os erros cometidos, quais foram os acertos e o que a gente deveria ajustar para frente. Então, olha só, senta aí. Então, e aí você vai dar a sua opinião, a gente entra numa conversa. Então, o que acontece? Qual é o diagnóstico geral que nós estamos fazendo? Toda vez que você vai propor uma mudança, você tem que ter um diagnóstico. Você diz, olha, você tem que fazer uma mudança, né? Então, a mudança, e quando a gente está falando de organizações, tem dois problemas basicamente uma organização. Ela tem o custo e ela tem os resultados, que é a tal famoso relação custo-benefício. Né? Então você tem determinados custos, determinados resultados, e no caso do governo, que é uma organização produtiva, não deixa de ser, entrega alguma coisa para o cidadão. Então você tem aqui uma relação de custo-benefício. Então qual é o diagnóstico que a gente trabalhou aqui no nosso curso? O diagnóstico que a gente trabalhou no nosso curso é o seguinte: a primeira coisa que a gente se debruça, é o seguinte, que é o fator principal da mudança e que a gente tem que observar. A gente sai nos últimos 200 anos de 1 para 7 bilhões de pessoas. Isso é a nossa... E no caso do Rio de Janeiro, no caso do Brasil, você sai de 30 para 200 milhões de habitantes. E no caso do Rio de Janeiro, isso aqui nos últimos 100 anos. E no caso do Rio, você sai nesses últimos 100 anos de 800 para 6 milhões. Você vai ver que em todas elas tem uma relação praticamente de 1 para 7. Você houve um aumento da população de 1 para 7. Então isso aí começa o nosso diagnóstico. Então a partir disso aqui, se a gente for olhar para a história, o que acontece? Aí vem todo um conceito que a gente trabalha aqui, que é a ideia de que quando você tem aumentos demográficos, você tem rupturas de mídia, e essas rupturas de mídia permitem que você, introduzindo novos modelos de comunicação, você consiga melhorar a relação de custo-benefício das organizações. Você vai mudar o modelo de governança, você vai mudar a maneira que você está pensando os problemas. Um conjunto de problemas novos você não consegue mais resolver com o modelo que você tinha antes. Você tem que criar um novo modelo. Porque aquele modelo ele foi construído, pensado e funcionado com um determinado tamanho da população. Cresceu a população, historicamente você tem uma pressão de mídia e você então entra num novo modelo de comunicação, e esse novo modelo de comunicação gera a gente uma nova governança. Então isso tudo é a parte teórica e filosófica do curso. Então, na prática, o que acontece? Vamos pegar o exemplo clássico aqui da prefeitura que a gente trabalha sempre. Você tem 9 mil ônibus nas ruas, e você tem 40 fiscais da prefeitura. E o transporte está completamente degradado. Você não consegue garantir que os motoristas tenham qualidade, que os ônibus não tenham barata, que eles não deixem, que eles não parem no ponto quando tem alguém falando, que eles não freiem, não sei o que. Você não tem como, a prefeitura não tem como saber se essa qualidade, como o serviço é terceirizado, não tem como saber a qualidade desse tipo de coisa. E a outra coisa também, que é um outro problema, quando isso aqui é o indireto, né? Trabalho indireto. E no trabalho direto, que aqui você só fiscaliza,
você também tem que atender a população, você tem que tapar o buraco, trocar o sinal, cortar as árvores, você tem toda uma demanda que você tem que resolver, etc. Então me parece que a relação custo-benefício não está satisfatória para a maioria das pessoas. Se você perguntar para as pessoas, eles dizem, olha, o transporte não está satisfatório, a saúde não está satisfatória, a educação não está satisfatória e tal. Então você tem problemas que você tem que resolver. Então isso aí é a base para a discussão. Então beleza. Então como é que a gente resolve esses problemas? Determinados problemas não vão mais ser resolvidos. Determinados problemas não vão mais ser resolvidos com o modelo anterior. E aí, a partir de todo o trabalho que eu venho fazendo nos últimos 10 anos, eu vim aqui para a IPLAN e sugeri a criação, no nome genérico de inovação. Aí vão começar as análises, os diagnósticos, para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Com o nome genérico de inovação. É como se eu chegasse para você e falasse assim, você é médico? Sou. Pô, doutor, estou com um problema aqui na minha perna. Aí você vai falar assim, não, mas olha só, eu sou médico homeopata. Eu trato esse problema da sua perna com homeopatia. O outro vai dizer, eu sou médico, mas eu sou médico acupunturista, eu resolvo esse problema com acupuntura. O outro vai dizer, não, eu sou médico alopata, eu resolvo esse problema com remédio. Então são 3 médicos, 3 abordagens diferentes para o mesmo problema. Né? Então, não existe um profissional de inovação genérico. Cada profissional traz uma visão do que acha que é inovação. Então eu trouxe para a IPLAN um projeto de inovação, que é um projeto que eu chamo de implantação de laboratório. Hoje eu mudei o nome, tá? Se eu chegasse e fosse contratado hoje, eu chamo isso de laboratório de inovação disruptiva. Aí você vai falar, pô, mas você não tem outros modelos de inovação para fazer na empresa? Tem, você pode fazer projeto de inovação em cada área, da maneira que você desenvolve um determinado sistema, etc, etc. Eu não levo isso, eu não trabalho com isto. Eu trabalho com laboratórios de inovação disruptiva. Este é um problema que aconteceu no nosso projeto. Porque existe toda uma demanda de inovação da IPLAN que não está sendo atendida por esse projeto, que são coisas de inovações incrementais. Que se fosse, grosso modo, querer fazer, você teria que ter um trabalho de inovação incremental. Você diz assim, ó, eu estou desenvolvendo um sistema assim, eu gostaria de desenvolver de uma outra maneira. Então você vai desenvolver de uma outra maneira, você vai ser estimulado, todo mundo vai ter uma capacitação para fazer a inovação incremental. Não é assim, eu não trabalho com isso. Eu sou especializado nisso aqui. A palavra disruptiva significa o quê? Isso. Então, o que acontece? A inovação... Eu gostaria que você explicasse o que quer dizer disruptivo, qual o sentido. Vou te explicar. Tá. O disruptivo, ele faz contraponto ao incremental. Tem a ver com uma ruptura. É quando você tem... É uma boa pergunta. Então você tem um processo que tem uma determinada característica e esse processo sofre algumas mudanças pequenas. Isso você vai chamar de incremental. Quando você tem uma quebra muito grande naquele processo, do tipo, olha, eu estou aqui desenvolvendo, eu estou entregando de moto os produtos. Então, aí você fala assim, não, olha só, as motos, está chovendo muito, os caras estão se acidentando, não vão trocar por carro. Você continua entregando os produtos. Não estou na equipe ainda não. Quinta-feira estamos... Não, hoje, é? Hoje, Isso. estou ficando cada vez pior. Tá bom? Beleza. Já tarde aí. Então, o que acontece? Então você passou da moto para o carro. Então, você continua entregando para as pessoas o processo. Então você está na moto para o carro. Então isso aqui é incremental. Então eu preciso definir que é uma mudança incremental para poder dizer, não, isso é uma mudança incremental. Eu mudei, eu continuo entregando para as pessoas fisicamente a coisa, mas eu só fiz uma mudança pequena no processo. Agora, por exemplo, eu introduzo aqui uma impressora 3D.
e eu passo a vender os meus produtos, mas eu não entrego mais para o cara. O que eu faço? Eu mando para ele um código e ele consegue imprimir em 3D o produto na casa dele. E eu matei completamente a necessidade da moto do carro. Isso é disruptivo. Outro exemplo disruptivo. Eu tenho uma cooperativa de táxi. Então eu, por exemplo, troco na cooperativa o call center. Tá meio velho, não tá legal, não sei o que, eu troco o call center, faço um call center, estimulo que todos os motoristas troquem os rádios do carro, os carros ficam trocando, etc. Então, isso aqui é um processo de melhoria incremental. Eu melhorei o call center, melhorei a qualidade do serviço, etc. Quando eu introduzo os aplicativos, eu estou fazendo aqui uma mudança disruptiva, porque eu estou mudando completamente o processo. A maneira de fazer a coisa, ela mudou de maneira radical a situação. Ela alterou bastante a forma de fazer. Ela quebrou determinados paradigmas que você tinha antes, que você alterou completamente. Então, quando a gente fala em inovação incremental, a gente está falando em processos que continuam iguais e que vão mudando gradualmente. Quando você fala em inovação disruptiva, você está falando em mudanças profundas na forma de fazer, que mudam a cultura, eu acho que talvez seja um pouco essa a discussão. Aqui você tem, dentro da mesma cultura, dentro do mesmo paradigma, você mantém o processo. E aqui, no disruptivo, você vai ter que trabalhar de alguma forma com um novo paradigma, você sobe uma escala, você muda alguma coisa na teoria ou na filosofia, você muda alguma coisa na cultura, na maneira que você pensa o problema, e você então introduz uma nova maneira de pensar o problema, e você então tem uma nova solução. Ou você tem uma ferramenta completamente nova, que aquilo te permite fazer uma mudança que você não tinha antes, né? Isso é uma mudança disruptiva. Então, por que a gente está falando que a gente está trabalhando com laboratório disruptivo? Porque, no caso específico aqui, no caso de uma empresa privada, a criação de um laboratório de inovação disruptiva é fundamental. Porque o que faz numa empresa privada um laboratório de inovação disruptiva? Monitora o mercado, faz protótipos, desenvolve protótipos e no desenvolvimento de protótipos você vai chegar a novas organizações. Você vai criar novas organizações a partir disso aqui, uma startup, ou uma divisão completamente nova dessa organização antiga, ou um setor completamente novo, ou uma empresa nova. Você vai criar aqui, nesse laboratório de inovação disruptiva, coisas completamente diferentes do modelo que estão se trabalhando aqui. No caso de uma empresa pública, que é uma organização também, uma empresa melhor, estatal, né? Uma empresa estatal, o que o laboratório de inovação disruptiva vai fazer? Ele não tem esse problema de concorrência do ponto de vista que vai ter um concorrente e tal, porque ele tem, de certa forma, uma garantia de existência, né? Mas ele tem uma concorrência, uma coisa que eu tenho trabalhado é o seguinte: existe uma concorrência no serviço estatal que são os outros políticos, os outros gestores que podem tomar o lugar dos atuais gestores com propostas mais interessantes. Então, a concorrência se dá a partir das eleições e a partir dos resultados que outras correntes podem apresentar, que o cara pode ficar para trás. Pode dizer, poxa, em Curitiba estão fazendo isso e aqui não estão. Ah, lá no Cuiabá estão fazendo aqui e aqui não estão. Ah, lá em Teresina fizeram um troço que aqui não fizeram. O cara vai começar, e o eleitor vai começar a dizer, poxa, mas aqui então eu estou vendo que não estamos avançando. Então ele começa a ter uma sensação de inoperância e tal. Isso é uma concorrência, porque você tem outras, você não tem uma concorrência no próprio local, mas você tem uma concorrência externa que começa a pressionar. E você pode ter propostas de mudanças de gestão da corrente política ou de oposição, que dizer, olha, eu faria diferente e tal, e o cara se sente obrigado a fazer a mudança. Então há uma concorrência, não é que não há concorrência, há uma concorrência. Então, o laboratório de inovação disruptiva, o que ele vai tentar? Ele vai tentar dar soluções para problemas que hoje a gente não consegue ter soluções.
Então, por exemplo, ele vai tentar analisar como é que a gente sai desse problema aqui, 9 mil ônibus, 40 fiscais. Como é que a gente resolve o problema do gerenciamento de poda de árvore? Como é que a gente faz o gerenciamento dos parquinhos de terceira idade, aquelas salas de ginástica de terceira idade que tem nas praças? Como é que a gente faz isso? Então são questões que hoje a gente chegou a um limite da possibilidade. Então o laboratório de inovação disruptiva, ele vai trabalhar nesta linha de raciocínio que é: isto se mantém funcionando, que é a estrutura organizacional atual, você cria uma área separada e essa área separada vai pensar dentro de uma nova cultura, de um novo paradigma, de novos modelos, de novas tecnologias, solucionar determinados problemas que você não consegue resolver com essa estrutura aqui. Buenas. Só você, Ricardo? Cadê o povo? Tá vindo. Com certeza, Paulo Melo, o Edson vão aparecer. E aí, amor? Então, estou aqui fazendo aqui com o Ricardo um refresh. Então, o que acontece? Depois ele vai tentar passar por isso que a gente está falando. Então é isso que é um laboratório de inovação disruptiva. Tentar resolver problemas que você não consegue resolver. Então, apresenta para a Raquel o que a gente está conversando aqui para ver se você consegue explicar para ela. Olha, eu não vou explicar para a Raquel, porque a Raquel seria a pessoa que poderia explicar para mim. Já que não, mas o que você entendeu aí do que eu falei para você poder, pra gente poder... Vou fazer o seguinte, eu vou te falar como aluno participante da sua turma, a minha experiência e a minha visão do laboratório, tá? Então, a primeira coisa que eu senti quando eu participei da sua turma, bom, primeiro meu nome é Ricardo, eu sou aluno do Nepomuceno desde a turma básica, então meu testemunho é esse. A primeira impressão que eu tive aqui foi de um espaço em que a gente podia discutir coisas novas, ideias novas, abrir a cabeça para outras coisas. E isso foi uma experiência muito legal, porque eu conheci pessoas na empresa, pessoas que tinham outros interesses, né, além do próprio trabalho que elas executam na empresa, pessoas que tinham a cabeça aberta para outros assuntos que vão estar sempre relacionados com a área de TI, né? De alguma forma, porque na verdade todos os assuntos estão relacionados, se você pensar. Então essa foi a primeira coisa legal, positiva do laboratório, conhecer outras pessoas que têm essa motivação, têm essa chama, né, essa curiosidade por coisas novas. A segunda coisa é a parte teórica, que o professor acabou de falar aqui, que realmente mostra o poder, né, que você tem utilizando todas essas mídias sociais. E ele faz até uma analogia numa aula que eu perdi com assim, a colaboração das formigas. Seria uma coisa assim, né, que são milhares e milhares de seres ali interagindo e a coisa funciona. Há milhões de anos, sei lá quantos anos as formigas estão aí na Terra. Então só essa analogia já mostra pra gente poder que essa visão, né, essa abordagem, ela traz pra gente. Agora eu vou fazer uma pausa, deixar essa parte teórica de lado e eu vou voltar para ela daqui a pouquinho. Falando das pessoas, eu percebi que o laboratório ele serviu para revelar essas pessoas que, no meu ponto de vista, são pessoas que têm alguma coisa em especial, porque elas têm a vontade, mesmo não tendo nenhum incentivo financeiro, elas tiveram essa atitude de participar do laboratório. Só por isso já seria um motivo para você prestar atenção nelas e, por exemplo, criar um espaço físico para o laboratório, que no meu ponto de vista é uma coisa super importante, para as pessoas se reunirem, para elas poderem se expressar através de todas as formas possíveis, colar papel na parede, blá 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 blá. Então, isso é uma coisa que eu queria dar de retorno para o Nepomuceno,
é que, assim, o que você tem de mais importante numa empresa, e todas as grandes empresas já perceberam, são os seus funcionários, a sua mão de obra, que hoje eles chamam inteligentemente de colaborador, porque a empresa não é nada sem essas pessoas. Então, a empresa precisa valorizar essas pessoas que estão com a motivação em mudar a própria empresa. Agora, voltando para a questão tecnológica, olhando isso, para mim ficou muito simples, que isso é uma questão técnica que é facilmente resolvida. Eu visualizo isso, vejo como fazer, sei como fazer, então não tenho a menor preocupação em criar esses 3 elementos do gestor, do robô, do colaborador. Para mim isso tecnicamente é muito simples de ser executado e, na minha opinião, não é a função do laboratório. Então eu vejo as pessoas aqui gastando um tempo preocupadas, dando murro em ponta de faca, e porque a gente precisa apresentar um resultado, porque o custo-benefício, e para mim isso é um equívoco. Essa parte técnica tem que ser levada para a empresa, para ser desenvolvida através dos processos da empresa e dar uma estrutura para as pessoas poderem trabalhar isso de uma forma fácil. Isso aqui é a coisa mais simples de ser executada. O papel do laboratório, no máximo, em relação a esse framework aqui, seria implementar as regras da consultoria, olhar o dashboard, direcionar as coisas, nada mais que isso, mas depois que isso estivesse pronto. Então, voltando às pessoas, fazendo uma volta para as pessoas, e aproveitando uma coisa que o próprio professor falou quando ele estava aqui, que era, a minha aula ela tem uma coisa inovadora, ela usa a tecnologia mais incrível que é o diálogo entre as próprias pessoas. Não tem Twitter, não tem Facebook, são os olhos nos olhos, são as pessoas falando com ela. E isso é a coisa mais bacana que tem, porque hoje em dia a gente perdeu o contato com as pessoas. E para mim é importante que se valorize, que se aproveite ao máximo a presença dessas pessoas para a troca de experiência, para o crescimento, para a troca de ideias, e fazer do link, do laboratório, um espaço de criação e de pensamento, de inteligência. Ou seja, a função do laboratório é pensar, é criar, pensar a partir do novo, sempre buscar o novo. E você nunca vai fazer isso se você se debruçar sobre uma questão técnica. Você vai matar o laboratório. Isso aqui não é a função do laboratório, isso é simples. Então eu volto a dizer, não tem laboratório, aproveitando a analogia também que o professor fez com o laboratório Gold, Silver, Diamond, não tem, porque a matéria-prima do laboratório, se ele tiver uma proposta definida, vai ser sempre Diamond, que vai ser a coisa mais preciosa que tem, é o pensamento das pessoas, é a ideia. Essa questão o retorno são as ideias, é um negócio intangível, entendeu? Não é um produto, não é um software, isso aí é um software, você constrói ele. Não é uma coisa... A ideia você não compra em lugar nenhum. E quem vai fornecer essas ideias são as pessoas do laboratório. Então, o que começou para mim com uma proposta, com uma abordagem, uma visão tecnológica, obviamente que ela é importantíssima do ponto de vista estratégico, revelou uma outra possibilidade para a empresa. E o meu retorno é esse. A partir do momento que se construir esse framework, e eu vou falar para a enésima vez que não tem a menor preocupação com isso, que isso é facílimo de fazer, você vai ter as pessoas voltadas para a atividade primordial delas, que é pensar da forma mais livre possível, a partir do novo, a partir do que não existe. E só para finalizar, eu acho que se existe uma preocupação do professor Nepomuceno em que essa visão, essa abordagem estratégica chegue à direção da empresa, a primeira coisa que ele tem que solicitar é que o próprio presidente da empresa
participe da primeira aula em que isso seja, essa visão do laboratório seja exposta por ele, que é a pessoa mais que conhece melhor esse assunto e consegue explicar da maneira mais clara, que o presidente da empresa assista essa apresentação para que ele possa vislumbrar todo o poder que essa estrutura oferece. Então, o retorno é esse. Legal. É o que eu acho que eu faria de contraponto, depois a Raquel pode falar, que é o seguinte. Olha só, o que acontece? Eu concordo com você em vários aspectos e acho que concordo com você em vários aspectos. Tem algumas coisas que eu faria, problematizaria. Primeira coisa é a seguinte. Eu acho, por que eu dividi? Já não é mais Diamond, agora é Platino, porque agora são 3 metais. Então você tem aqui o Silver, e depois a gente até chegou no outro agora, que a gente falou de cobre até. E aí a gente até criou aqui, na outra semana a gente criou aqui o tal do cobre, acho que é cobre. Que cobre é cobre em inglês também. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Olha só. Existe uma coisa que são recursos. Dinheiro. Esse dinheiro é investimento. Pode ser em pessoas, pode ser em dinheiro, pode ser em espécie, pode ser em pessoas, pode ser em uma empresa terceirizada, pode ser até um serviço interno aqui, etc. Então tá beleza. Então, o que acontece? Quando você começa a ter ideias nessa fase aqui, quando você começa a ter ideias, essas ideias, elas têm que se transformar em ações. Você não pode começar a dizer, vamos fazer uma coisa bacana, isso e tal, isso tem que ter um chão. A organização tem uma demanda, que é resolver determinados problemas. Então, o que acontece? O que está colocado como questão, e eu acho que é a reflexão que a gente está fazendo no laboratório, é o seguinte: como é que essas ideias viram produtos e serviços? Que o objetivo da organização aqui é produtos e serviços para resolver o problema do cidadão. Então a pergunta que está colocada é essa. Você está achando que é legal fazer ideias e tal, e você acha que é fácil você colocar e a gente transformar produtos em serviços. Então, o que acontece aí é o seguinte: o que nós fizemos até agora, e eu acho que funciona direito, nós estamos nessa fase aqui. Nós criamos um laboratório que eu chamo de disruptivo, de inovação disruptiva aqui. E aí aqui pode botar, inclusive, digital, se você quiser. Nós criamos esse laboratório, formamos equipe, as pessoas conseguem pensar de uma maneira diferente, etc, etc. Só o que está acontecendo? Este laboratório aqui, no momento que ele começa a ter ideias, ele precisa saber qual é o caminho para esta ideia virar um serviço ou um produto. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Que eu tenho aqui uma ideia, por exemplo, transporte público, fazer um aplicativo de transporte público, suponhamos. Tá, eu tive a ideia. Então, quais são os passos? Eu apresento para quem, esse alguém aqui recebe o meu ok, eu ganho o ok de alguém, esse ok passa por uma outra etapa que seria o pré-protótipo, o protótipo, o sistema, e esse sistema entra em produção em algum lugar, e isto aqui então passa a ser colocado disponível para o cidadão. Tá certo? Então a pergunta que a gente tem que resolver, metodologicamente, é como eu saio das ideias e chego para cá. Por que eu fiz essa divisão aqui?
Porque eu percebi, e isso que você está falando, eu percebi o seguinte, que no momento eu posso chegar numa organização, tem dois problemas numa organização. Eu posso, por exemplo, ter um presidente que, cara, ele ouve tudo isso, faz a primeira aula, faz a segunda aula, ele fala, caraca, isso é por aí, o cacete. Só que eu estou sem dinheiro. Olha só. Eu acho que tudo. O problema dele não é cultural. É dinheiral. É dinheiral. É grana. Ele diz assim, cara, vamos fazer do caramba, vamos fazer, mas olha só, eu estou sem dinheiro. Aí o que eu vou dizer para ele? Olha, vamos fazer então o seguinte, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Você vai fazer um baixo custo, você vai criar uma equipe aqui para fazer monitoramento de mercado, avaliações culturais, etc, etc. Algumas ideias que podem pintar no processo, etc, tal, ficar discutindo. Mas todo mundo está sabendo que não tem recursos para desenvolver nada além de ficar monitorando. Então, posso fazer minha primeira pontuação nesse momento? Pode. O que acontece? A gente não é só IPLAN. Na verdade, a gente não é só... A prefeitura não é só isso. Para fazer esse caminho de ter um produto ou... Essa aqui é uma das hipóteses, levar produto até o cidadão. Outra hipótese é levar o que a gente tem, que a gente conseguiu juntar nesses anos todos de informação e dizer para o cidadão, toma, faz aí uma coisa que vocês possam se ajudar. Tem isso também. Só que isso aqui não é papel só de quem... A IPLAN tem um laboratório de inovação. Só que tem questões na prefeitura, o próprio articulação para execução, que tem papéis sobrepostos na prefeitura. Então, por exemplo, você tem, pensando ideias, você tem IPLAN, Pensa e Ciência e Tecnologia. Tá todo mundo pensando aqui. Ainda tem esse pessoal da COP lá com o pessoal de fora. Esse é um novo convênio, ainda tem um novo convênio, que é o pessoal da empresa de inovação lá de Nova York, né? Que é convênio com a COP. A gente tem essa galera pensando. Articulando, você tem esse grupo também, IPLAN, empresas que vêm de fora que se ligam a esses órgãos, a própria COP nos seus grupos lá, nas suas empresas incubadoras, né? Enfim. Então, o que eu vejo assim, é que a gente poderia, na verdade, um dos ganhos do laboratório, você tem o Lab Rio articulando pessoas. Então, acho que um dos grandes ganhos que a gente poderia ter no laboratório é conseguir pensar uma forma dessa ideia virar produto de uma maneira que a gente consiga, dentro desse conjunto todo da prefeitura, que a gente consiga se articular junto. Porque a IPLAN é muito provedora da plataforma interna da prefeitura. Então, se ela conseguisse ter uma plataforma de articulação desses grupos, a gente já teria um dos grandes problemas, que é a sobreposição de ideias, os tempos que as coisas acontecem, os recursos investidos de um lado ou de outro, ou não tendo de outro, ou tendo daqui, não tendo dali. Eu acho que a gente conseguiria aproveitar melhor isso para todo mundo, e para a prefeitura e para o cidadão. Tudo bem. Então, um dos caminhos que a gente podia fazer, enquanto pensador nesse nível de olhar para o nosso quintal, que é a prefeitura, seria pensar como que a gente articula esses grupos internos para que eles possam se articular com o cidadão dentro de alguma plataforma que reúna todo mundo. Né? Essa é uma possibilidade. O que eu falo é que talvez as pessoas tenham dificuldade de visualizar, e até para o professor que é uma pessoa que está ligada à inovação, mas talvez não tenha formação em desenvolvimento de software, a proposta que eu tenho é que se crie uma estrutura em que todos esses processos
eles sejam feitos automaticamente. A minha proposta é que você crie uma estrutura, um framework, em que por exemplo, o gestor, né, que deseja avaliar um produto, seja um ônibus, ele chega e diz assim, para Iplan, eu tenho interesse em avaliar todos os postos de saúde. Aí tudo bem. Eu falei, sim. Eu quero falar de uma plataforma que atenda a diversos setores, né? E que tire a carga das pessoas de fazer essa parte. Então, se você então achar que esse é o foco, eu acho que você constrói essa plataforma que funcionaria assim. Ele se cadastra, define as coisas que ele vai avaliar e automaticamente a plataforma vai gerar o aplicativo para ele. Seja qualquer que seja o assunto. E aí o tempo que vai se gastar vai ser implementando as regras, né, desse robô, etc, etc. Então, talvez onde tem que se investir agora é na criação da plataforma, que não vai exigir um recurso financeiro. Para a Iplan, que é uma empresa de tecnologia, não vai exigir um investimento nenhum, vai usar o próprio conhecimento das pessoas e você teria esses produtos sendo gerados automaticamente. Teve um colega nosso aqui do laboratório, o Vitor Arbex, né, sobre o nome dele, que mostrou que é possível você criar pacotes a partir de uma fonte para diversos tipos de dispositivos. Então, o que eu vejo, para você até ter um poder, você ter um recurso na sua mão, né? Você ter uma ferramenta que vai te dar uma força muito grande, é você investir nesse framework. E novamente eu falo, tecnicamente é viável e não é um investimento grande. Mas olha só, deixa eu... Estava tentando concluir, você está falando uma coisa que eu ia comentar sobre o teu outro papo que a Raquel entrou. Então olha só, o que a Raquel está colocando faz sentido. Então você diz assim, esse laboratório de inovação disruptiva não pode ser um laboratório de inovação disruptiva digital, sei lá, só da Iplan. Tem que ser um laboratório disruptivo da Iplan, mais fulano, mais ciclano, mais beltrano, e a gente então vai ter um laboratório de inovação disruptiva aqui mais amplo. Tudo bem. Essa é uma possibilidade. Fechado. Se puder fazer isso, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Só que o problema metodológico continua. É o que eu estou discutindo. Quem vai formar esse laboratório, se você vai botar aqui 5 secretarias, 3 secretarias, ou ficar só o Iplan, e vai ter todos os grupos aqui articulados, eu acho que é uma discussão bacana. Quanto mais melhor, é legal, mas não resolve a questão que eu acho que é um pouco essa visão que a gente tem que questionar. Dos passos para virar produto. Eu acho que a principal questão que a gente tem hoje é essa. Exatamente. Então, independente do número de pessoas e tal, o que acontece? A crise que a gente tem, o problema que a gente tem não está aqui nas ideias. Essas ideias estão vindo. Não está na formação que a gente fez. As pessoas estão bem formadas, na minha opinião. As pessoas estão conscientes do que está rolando. As pessoas querem... Não é um problema motivacional, as pessoas têm motivação. O que está acontecendo hoje é uma questão, na minha opinião, de recursos. E recursos não é assim, o problema é de dinheiro. O dinheiro envolve um conjunto de coisas culturais que é o seguinte, voltando ao nosso exemplo anterior. Então, o que eu estava falando, um cara de uma empresa diz assim, cara, eu estou adorando essa tua ideia, mas eu não tenho dinheiro, então você vai fazer um laboratório aqui, no dia que você tiver recurso, ou ele vai trazer recursos de fora, através de financiadores de fora, se for uma empresa, criar uma startup, vai botar no mercado financeiro, os caras vão bancar capital de risco, etc, etc. Então você vai ter, o cara vai dizer, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma aceleradora de negócio aqui, vamos fazer tem um nome específico que não é fábrica, não é incubadora. Vamos fazer uma incubadora aqui, essa incubadora vai apresentar alguns projetos, esses projetos aqui vão ser apresentados para o mercado financeiro e as pessoas vão colocar dinheiro no mercado financeiro. Eu estou falando de uma empresa privada. Então, beleza, isso aqui é um laboratório que pode ser público, pode ser estatal ou pode ser privado. Então, beleza, então você vai fazer isso aqui. Então, o que está faltando, na minha opinião? E aí, por que esse problema do dinheiro é um problema
que tem aqui. O que nós estamos vivendo aqui não é isto. Eu acho que esse problema do dinheiro existe. O problema que nós estamos vivendo aqui, da Iplan, é anterior a esse problema do dinheiro. É um problema que é o seguinte, o problema aqui é cultural. A direção da empresa passada tinha 70% de clareza do papel do laboratório. Já estava falando na criação de uma nova empresa, da necessidade de se ter um ambiente separado, já percebia a discussão da colaboração de massa, colocava a discussão da colaboração de massa como uma coisa relevante. Então já existia uma cultura que estava sendo passada, que mesmo não tendo feito primeira aula, em função de todas as conversas, das palestras e tal, já tinha entranhado um pouco essa discussão. Então já existia alguma coisa cultural aqui dentro da visão estratégica e existia um interesse que talvez tivesse um problema aqui de recursos. E outra crise que nós tínhamos é o seguinte, a nossa metodologia não previu etapas que eu estou tentando colocar agora. Não previu etapas. Quando você diz, e esse eu acho que é um problema do laboratório, que eu acho que é uma visão que na prática ela não é eficaz, quando você diz o seguinte, a Iplan tem recursos aqui para desenvolver determinadas coisas. Ela tem recursos, mas as pessoas com essa ideia dos 10% de tempo, elas não têm capacidade de desenvolvimento. Então você tem recursos, mas ao longo desse período todo, essa ideia dos 10% não se mostrou eficaz no sentido assim, olha, eu vou pegar a plataforma e a liberação das pessoas desses recursos, dizer, o cara vai passar uma semana ou 2 ou 3 desenvolvendo uma plataforma. Não, posso fazer uma parêntese aí? Desde o princípio que essa questão do recurso ficou óbvio que não ia funcionar pelo seguinte, para você desenvolver, por exemplo, qualquer aplicativo que seja, se você quisesse fazer um aplicativo exatamente para ver qual é o ônibus mais próximo, para você fazer um aplicativo dentro de um processo de desenvolvimento de software com 100% dos recursos alocados, já é complicado pelo próprio processo, tá? Já é complicado. Se você não sabe, eu posso te falar, trabalhando na área, que é complicado. Então, você alocar pessoas de diferentes áreas para desenvolver uma coisa com o tempo que elas têm mínimo disponível, você não vai conseguir, e foi o que aconteceu com o laboratório, você não vai ter resultado, você vai gerar uma frustração pelas pessoas do laboratório por não conseguirem fazer uma coisa, é óbvio, tem pessoas que nem são dessa área, e vai gerar uma frustração das pessoas da direção que esperam ter um retorno em termos de um produto. Então, o que aconteceu é que o próprio laboratório não sabia qual era a função dele e gastou um tempo terrível com atividades que não eram para ele fazer. E isso acabou afastando as pessoas. A partir do momento, agora, assim, a visão que eu tenho é a seguinte: você precisa desenvolver uma plataforma que permita ao laboratório e à empresa, quer dizer, ao laboratório primeiro, que as pessoas desenvolvam a atividade primordial delas, que é pensar e simplesmente usar essa plataforma. Então, não vai ser com recurso de 10% de 20 pessoas de diferentes áreas que você vai construir nada. Você tem que pegar isso como um projeto da empresa, por isso que eu falei, tem o presidente da empresa tem que vislumbrar o poder que essa abordagem tem. Constrói-se essa plataforma para você, a partir daí, você brincar com ela. Eu quero um aplicativo que ajude a vigilância sanitária. Bom, o cara da vigilância sanitária vai dizer, eu preciso desses itens, ele vai clicar no botão e a gente vai gerar esse aplicativo. Beleza. É isso. Então, é um equívoco você pegar o tempo das pessoas para tentar desenvolver um projeto técnico que já é complicado com 100% de recursos. Olha só, deixa eu fazer um negócio, Ricardo, que eu não complementei o que eu estava querendo falar. Eu concordo com você. Então vamos ver as concordâncias. Qual é a concordância? Eu concordo com você e acho que poderia ser uma boa. Da mesma maneira que a Raquel diz assim, vamos juntar as forças aqui, sem problema nenhum. Isso que você está falando. Eu acho que
para desenvolver o produto principal a ser desenvolvido, produto e serviço principal a ser desenvolvido, é uma plataforma. Eu acho que faz sentido isso. Vamos, em vez de desenvolver aplicativo, deixamos as pessoas desenvolver os aplicativos fora e vamos desenvolver nós uma plataforma aqui. E concordo com você também quando você diz, para desenvolver essa plataforma, os 10% não são suficientes e a gente precisa então alocar recursos para isso. Certo, concordo 100%. Não foi nem eu que falei, por exemplo, uma pessoa que estava aqui... Não tem discordância. Chegou e falou assim, perguntou assim, a gente tem condição de desenvolver? Perguntou para mim, se você pensar um segundo, você vai dizer, não. Isso tem que ser um processo dentro da própria empresa. Aí que vem a questão. E aí volta, na minha opinião, o gargalo, que é o seguinte, no momento que você diz que volta para esse problema aqui, o problema é que a pessoa diz assim, temos que desenvolver uma plataforma. E a gente chega à conclusão que o laboratório, pensando, chegou à conclusão que tem que desenvolver uma plataforma, isso significa um investimento. Investimento significa alguém, um número de horas para entregar o resultado. Ponto. Então isso vai partir de um entendimento cultural da direção da importância desse processo, que é o que você está falando, que vai dar um ok, que vai ser desenvolvido por alguém num número X de horas. Então, até aí está tudo certo. Tudo certo. O que está acontecendo primeiro, nós temos esse problema cultural. Não há uma clareza cultural da relevância desse processo e esse projeto não se tornou um projeto estratégico. Estratégico significa, estratégico é o seguinte, como é que eu escrevo estratégico? Eu escrevo assim, cifrão, tá? Entendeu? Isso é um projeto estratégico, tem um cifrão no S. Então, o que acontece? Não há recursos para desenvolver. Não há recursos para desenvolver. Então, qual é o meu papel aqui? O meu papel aqui é tentar ajudar a entender o que está acontecendo, entender os problemas que estão acontecendo e ver quais são as saídas. Então, eu comecei a melhorar a metodologia do laboratório e eu vou chamar a atenção para um outro problema que você não se apercebeu. Existe uma discussão toda que é toda a percepção do laboratório que a gente tem que graduar o laboratório para você poder dar para uma direção investimentos possíveis em cada etapa e dizer que se ele quiser, por exemplo, fazer um baixo investimento, ele vai ficar nas ideias, sem protótipo. No momento que ele começar a dizer, não, tem dinheiro para começar a pensar os protótipos, ele vai sair do monitoramento e da culturação e da capacitação e ele vai entrar aqui num processo de desenvolvimento de protótipos. Mas para você descer para esse processo de protótipos, você precisa criar uma metodologia de aporte de recursos. Você não deve sair da coisa da monitoria, do não sei o quê, se você não tiver uma regra estabelecida e recursos para você colocar dinheiro, ou seu ou de outro, no processo. Está lendo uma revista que o cara está dizendo o seguinte, não faça brainstorms se você não tem dinheiro para bancar as ideias que vão sair dos brainstorms. Deixa só ficar monitorando. Então o laboratório pode muito bem, isso que você está falando, ficar monitorando, olha só, a gente não tem condições internas de desenvolver nada e tal, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer palestras, vamos trazer pessoas aqui, por exemplo, entendeu? Vamos trazer, só um minutinho, joga lá. Taxi Beat, vou trazer o cara do Reclame Aqui, vou trazer o cara do Globo, amanhã vai vir um cara, sei lá, de Nova York que desenvolveu um aplicativo, eu vou convidar ele para vir para a Sexta Tecnológica, toda a Sexta Tecnológica, ao final do mês, é a do laboratório que vai fazer, nós vamos fazer umas palestras para algumas pessoas, todos os seminários que tiverem sobre cidades inteligentes nós vamos participar, cada um participa de um grupo de cidades inteligentes, a gente está se aculturando, com consciência de que essa cultura não vai vir para cá por uma questão de recursos, ou porque a direção culturalmente não chegou nessa perspectiva, ou porque não tem dinheiro para colocar nem investimento. Isso. Ou está faltando um patrocínio de alguém que vem de fora e diz que quer bancar. Então, tem que criar uma regra, e eu acho que é isso que está faltando, que seria um terceiro documento, tem a portaria, tem o funcionamento interno do laboratório e tem
um documento que deveria haver, que é relacionamento de investimento do laboratório de inovação disruptiva com a diretoria em termos de aporte de recursos a partir de ideias. Como é que funciona isso? Eu apresento um protótipo, tenho um ok, recebo recursos, esse processo vem para não sei aonde, esse processo não sei do que, e tem uma saída. Aí eu vou discutir essa questão da saída. Então, o que eu acho que o diagnóstico que eu tenho hoje em relação ao laboratório da Eplan é: está faltando este documento, que é um documento para a saída desse laboratório cobre, para passar para o Silver Gold e Platinum, eu preciso de um documento que eu defino como eu transformo uma ideia em produtos e serviços. E eu preciso de recursos. Então, eu preciso dizer, eu quero fazer um projeto, eu tenho que ter etapa 1, etapa 2, etapa 3, para transformar isso num produto e serviço para oferecer para a sociedade. Aí você vai falar, mas eu preciso desenvolver uma plataforma. Ok. Faz o protótipo da plataforma, diz o que você vai fazer, tem dinheiro e vai botar a plataforma para funcionar. Tudo bem. Então, eu acho que esse documento está faltando. Tem que ter esse documento. Como um projeto, um protótipo vira um produto e serviço. Então, acho que esse é o primeiro diagnóstico. Esse documento está faltando, precisa ser construído. A outra coisa que eu questionaria e eu problematizaria, porque a gente não tem experiência nisso, é o seguinte. Isso tem a ver com uma visão geral. Nós temos aí um problema que você está colocando. Nós estamos até agora de acordo com as coisas. O que acontece aqui? E aí vem a discussão da visão geral sobre o laboratório. O laboratório, olha só, Raquel, como é interessante. Tem duas maneiras de pensar esse laboratório disruptivo, de inovação disruptiva. Pode até chamar de LID, né? Laboratório de Inovação Disruptiva Digital. Olha só, Raquel, que interessante. Tem duas visões diferentes desse laboratório. Tem uma visão, que é a visão mais ou menos das pessoas, que é a seguinte: o laboratório vai ter ideias, vai construir esse documento de recursos, vai desenvolver produtos e serviços. Tem duas visões aqui. E a partir deste desenvolvimento de produtos e serviços, a área de produção atual da empresa recebe esse produto e serviço, que é o que você está falando, para desenvolver e para colocar no ar para a produção. Porque isso vai rodar. Vai rodar em algum servidor e alguém tomar conta desse servidor. Então você está... Existe essa visão, que é a visão A, que é o que você está colocando. Aí eu vou desenvolver o aplicativo e tal, vou ter umas ideias, alguém vai desenvolver, que pode ser o pessoal, qualquer pessoa, que eu acho que concordo contigo, qualquer pessoa que desenvolve código, se tiver especificado, ele desenvolve. Desenvolvimento não é problema. Não acho que é problema aonde isso vai ser desenvolvido. Não vejo problema aonde vai ser desenvolvido, desde que o laboratório tenha ingerência no que vai ser desenvolvido, no detalhamento, na análise do que vai ser desenvolvido. Então, tem concordância nisso aí. O problema que eu vejo como problematização, que seria uma segunda visão... Desculpa, boa noite. Jurar que hoje é na quarta-feira. E aí, Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? o problema que a gente está tendo aqui, olha só, é que quando você fala em desenvolvimento de sistema, e quando você fala em sistemas, você está pensando num sistema, você está pensando num modelo de sistema em que o sistema, todos os sistemas da Eplan que rodam hoje aqui dentro da Eplan, são sistemas do ponto de vista de colaboração externa. Eu vou chamar aqui um nome meio estranho, mas é o que veio na cabeça. Eunucos. Eles são eunucos. Eles não são sistemas em que você envolve o cidadão no processo. O sistema é um sistema que pega dados, processa dados e entrega alguma coisa. Todos os sistemas. É um modelo de sistema. Então você tem um sistema de folha de pagamento, um sistema de IPTU, qualquer sistema que você roda, você tem
dados que você trabalha, roda o dado, você entrega alguma coisa. Não? Depois você. Fala da opção B, qual é? Bom, Você entrega para o cidadão também, embora ele não Fala aí. participe. Não, por mas favor, é isso. termina que eu vou te falar. então, isto é uma cultura de sistema. Tem um modelo de gestor desses sistemas. Então, esse modelo de gestor aqui está trabalhando com um determinado tipo de cultura de sistema. Quando a gente vai fazer isso que a gente está falando, essa plataforma ela vai rodar fora e ela tem uma outra cultura de sistema. Ela não é o mesmo modelo de sistema. É um outro modelo. Por quê? Porque aqui eu tenho um dado que é o cidadão colocando. Então, esse cara que vai coordenar a produção dessa plataforma, o perfil que esse cara tem, que a gente está chamando de gestor da plataforma, ele tem menos, ele é muito menos tecnológico, do ponto, não é que ele não é tecnológico. Esse cara, ele é um gestor de comunidade. Esse cara é um gestor de dados. Não, estou ansioso para falar. Você pode tirar uma foto aqui da sua configuração? Pode tirar. Você tem? Posso tirar? Tira então. Vai falando que eu estou te ouvindo. Tá, eu quero que você registre aí, depois você tira uma foto que eu quero. Ah, você quer apagar? Quero. Ah. Posso pagar? Com certeza. Deixa eu lembrar aqui, lead, blá 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 blá, dinheiro, produto, outra visão, né? Link. Gestor, né? Colaborador, robô. Uhum. Isso aqui ficou feio. Tá compreensível. Aqui, framework, tá? O que é framework? Um conjunto de ações, de passos, de ferramentas. Tentar resumir isso aqui. Primeiro, se construir essa plataforma aqui, tá bom? O link pensa. Tem a ideia. A plataforma vai gerar o código para o celular, para o coisa, mas faltou um negócio aqui, tá? Um negócio aqui no meio. Faz um negócio mais bonito aqui. Nossa, essa lâmpada tá bonita. Tá? Isso aqui Esse é o nosso logo. Esse é o nosso. É o nosso logo em pé. Ah, tá. É o nosso logo com a barrinha de copo. Barrinha Barrinha aquela barrinha de código de barra.
Apple tem 2P, não tem? Tem. O que mais aqui que a gente pode botar aqui? Facebook, Só Twitter. Como é que é o Twitter? É um passarinho, né? Sei lá como é que é o Twitter. Sei lá, Google. Então a gente constrói uma aplicação. O link tem uma ideia. Tá. A plataforma gera o aplicativo, tá? Vou chamar isso aqui de aplicativo, tá? O aplicativo ele vai envolver várias coisas. Eu prefiro até E ver aqui isso aí, porque- ele vai gerar código para essas aplicações aqui. Vou botar Eu aqui prefiro o até web. abrir isso daí, porque com a internet das coisas Web, tem muita tá? coisa, não é só aplicativo. Ele vai ter ideia, você vai digitar lá o que você quer, o framework vai gerar o aplicativo, que vai gerar a interface para as diversas mídias sociais, tá bom? E aqui você vai fazer a avaliação. Aqui a gente vai ter as nossas classes, né? Eu penso numa forma de que a partir do momento que você tiver a ideia, a maior parte das ideias ela vai poder ser gerada automaticamente, tá? Algumas ideias vão precisar de modificações, então é isso aqui que vai dizer quanto que vai custar em termos de dinheiro, não vai ser o link. Essa plataforma, se você quiser desenvolver, pode ser uma empresa de fora, pode ser o Colab, pode ser o que você quiser. Eu acho que assim, do ponto de vista do laboratório, você vai chegar na empresa e vai dizer, ó, a visão do futuro é essa, são as mídias sociais. Como você vai desenvolver? Você vai escolher a empresa que você quiser, tem essas plataformas, essa, tá bom? Isso aqui vai ser vão ser as portas de interação para o cidadão, tá? Ele vai interagir de todas as formas. Pelo que o Vitor falou, quando você gera essas coisas, eu tenho um site aí, você escolhe, quer adicionar um negócio do Facebook, like do Facebook, então isso tudo é rápido, tá? Agora, o que eu queria mostrar para você, na verdade, como você pode ver, isso aqui, no meu ponto de vista, é uma questão tecnológica simples. A gente tem que trabalhar com as ideias. Como é que eu vejo assim o cidadão? Para ele participar disso aqui, ele tem que se cadastrar, ele tem que se identificar, tá bom? Então, quando ele for avaliar alguma coisa, ele vai, por exemplo, ganhar pontos. Se ele vai avaliar o metrô, ele vai ganhar uma passagem. Quem não quer, quer uma passagem de volta? Tá, então você instala o aplicativo no teu celular, babá. Então, o que eu vejo, a forma de você incluir a participação do cidadão nessas questões é aqui. Através dessa interface que você vai criar. Mas olha só, Ricardo, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou falando Teresópolis, você está falando Niterói. Nós não estamos falando a mesma coisa. Não, uma cidade diferente. Você está falando uma coisa que é o seguinte, é a parte interna do sistema. Eu estou falando o seguinte, este sistema, o gestor desse sistema, precisará de uma ação diária de gerenciamento desta comunidade. Isso lá em tá cima, aqui. o gestor, aquele Isso gestor. Tá aqui. Então, o que eu estou te falando, quem vai fazer isso? Essa que é a pergunta. Essa plataforma, segundo eu visualizo, ela vai ter, a partir do momento que o cara se cadastrar e começar a interagir a partir dessas mídias, ele vai ter aqui ele vai ter um dashboard aqui para ele monitorar essas coisas. Uma coisa é visualizar, mas olha só, tem um algoritmo que tem que ser alterado. Vai estar tudo aqui dentro. Mas E quem esse- vai fazer isso? Que a pergunta é essa. Olha só, Quem vai fazer? eu A falo, pergunta- desde o momento que eu falei, a partir do momento que a gente desenvolver essa plataforma, o papel do link vai ser implementar as regras aqui. Não, eu sei, mas essas regras não são Do que... link não. Ah, Do não, link olha não. só, ou quem desenvolver a plataforma. Eu sei, mas essas regras elas não são fixas. O que eu estou te falando não é um sistema que
está parado, ele está o tempo. Mas é óbvio que a inteligência do robô a gente vai ter que implementar a cada vez. Se o cara só Mas pode... quem vai fazer isso? Eu pergunto, volta Essa aqui. Isso é o papel da plataforma, isso aqui é uma funcionalidade da Quem faz plataforma. Mas quem faz a plataforma? Quem Depende de quem gerencia? vai gerenciar a plataforma. Essa é a pergunta que eu estou te falando. Mas pra gente ter isso, a gente precisa desenvolver. É Eu óbvio sei, que mas tem ter depois uma que pessoa. desenvolver. Olha só. Esse Desenvolver cara quem demandou isso aqui, por exemplo, quem demandou o serviço vai definir as coisas que ele quer monitorar, certo? A plataforma, ela tem na parte da inteligência dela, primeiro, como você implementar as regras, as críticas, né? Tipo, a pessoa que vai avaliar, vai receber um kit, um número para um protocolo para avaliar uma coisa, ela não vai poder avaliar mais uma vez. A partir do momento que ela tiver a cadastrada, se ela avaliou, se a regra for, cada pessoa só pode avaliar um posto de saúde uma vez, ela vai se cadastrar, ela vai entrar por aqui, vai fazer a avaliação dela do posto de saúde uma vez, a regra está implementada lá, ele vai ganhar 50 pontos Tá, isso não funcionou, quem muda? Hã? Não funcionou, tem que ser 60, não é 50. E aí, como é que muda? Quem Tá muda? tudo aqui. Eu sei, mas quem faz isso? Quem vai gerir a plataforma? A gente vai gerar um negócio que vai ficar lá? Eu Eu sei. acho que isso aqui Não, tem quem que ter faz uma... a plataforma, Ricardo? A Quem gente- faz aqui, ó? Quem que vai Quem desenvolver faz? isso aqui? Quem vai desenvolver isso? É uma pergunta. A gente, pô, se a É o gente link. quiser, o link... Ah, não, Mas e não, se eu não, te não. disser que isso já existe e Hã? que não funciona? Me fala onde existe que não O funciona. Wilfon já fez aí a plataforma, Cara, já tem ele dashboard. fez sem já tem sem regra. apoio nenhum, ele fez um Pois negócio é. específico para ônibus. Não, ele tem que fazer um... não. Meu Deus do céu, se eu disser Não para é ele agora... específico. Ele já usou pra feira. É a mesma Olha só, plataforma. por que você está me falando isso? Se eu tô Então. vendo todo o esforço que a gente está fazendo de desenvolver um negócio sozinho. Por que Então, você está me falando isso? tô te Se eu falando estou falando porque justamente existe. que isso tem que ser feito Mas- num outro nível, de uma Tem- outra tem forma. Casa, qual é o alguma problema? coisa- Tem alguma coisa além do framework? Porque assim, houveram iniciativas de framework. Ah. Existem. A questão não é só framework, a questão é gerir esse processo todo. Mas não foi uma iniciativa da empresa, foi uma... Quer dizer... Isso, e vai continuar não sendo. o que vocês estão me dizendo? Eu estou falando aqui como eu visualizo tudo, que existe e tecnicamente é possível. Não, de é que fazer. você Não, está tá olhando, feito, olha tá só, pronto. você está tendo uma visão. Qual é o problema que eu vejo? E aí volta para aquela discussão. Presta só um minutinho, não vou mexer no que você fez. Eu estou falando o seguinte, é exatamente esse problema aqui. O que você está imaginando que essa plataforma, você fez a plataforma, definiu os critérios e ela vai funcionar sozinha. Não é assim que funciona. Este é o modelo atual dos sistemas que rodam hoje. Os sistemas, o Google, ele tem uma mudança diária do algoritmo. O Facebook tem uma mudança diária do algoritmo. O TaxiBit teve mudanças semanais nos aplicativos. Então existe aqui um corpo gerencial que é um outro modelo, um outro perfil de técnico. Peraí, olha só, em primeiro lugar, e nunca que a gente vai querer se comparar aos algoritmos do Google, Não, que é a mas maior empresa de tecnologia da atualidade. Você concorda. Segundo, o TaxiBit teve ajustes, é óbvio que isso aqui pode ter. Então, a questão não é essa. Se você tem uma empresa de tecnologia, você chega pra mim e fala aqui, ó, eu tenho aqui a Myriad sei lá, a maior... sei lá, toque de Midas, qual a solução do futuro aqui para você. Eu vou chegar para você, pô, é isso que eu preciso, sabe? Porque eu preciso de agilidade. Eu preciso chegar para o prefeito e falar, responder a todas as questões dele assim, rápido. Então eu vou investir aqui. Isso aqui não vai ser um menino que vai ficar numa sala sozinho. É óbvio que eu vou investir nisso. Eu quero isso aqui para mim. É estratégico. Quem vai gerir isso aqui sou eu. As regras vão ser implementadas na inteligência aqui. É isso. É óbvio que não é sozinho. É óbvio que vai precisar de alguma customização de código. Mas a base está aqui. Olha aqui, eu não estou ignorando. Tudo isso aqui está monitorado. É claro que tem que ser um negócio complexo. É claro que tem que ser um negócio que monitore a resposta das pessoas. Mas você vai ter um dashboard aqui para fazer isso. Mas está aqui, eu não estou excluindo as mídias, que é óbvio que é o que você tem falado desde o começo. Da importância que é a importância das mídias,
né? A importância do cidadão de tudo, é óbvio que eu não estou excluindo isso, não tem razão de ser. Paulo. Eu enxergo essa coisa aí mais para o seu lado. E uma coisa que eu acho que tem que ser colocada. Esse gerenciador, esse gestor que eu imagino nesses sistemas, ele de hipótese nenhuma, ele é um técnico de informática. Ele é uma pessoa que entende do negócio, do sistema. Às vezes, provavelmente um secretário ou uma coisa assim. Então, deixa eu complementar. Então o cara tem o feeling daquela coisa, ele sabe aonde ele quer chegar e ele interfaceia com o técnico para essas regras serem feitas dessa ou daquela maneira e o ajuste vai ser, ele recebeu, vamos dizer que seja um dashboard, tem um número X, ele tem um feeling que o método que chegou àquele número não está satisfatório para ele. Então não é só a questão de vamos mudar os parâmetros dessa rotina, às vezes não, às vezes vai mudar o input que vai gerar outros parâmetros para a resposta que... Sabe qual é a grande sacação que eu tive aqui nesse debate? É o seguinte, aqui você tem um gestor que é um gestor de dados. Uhum. Aqui você tem um gestor que é um gestor de pessoas. Tipo assim. Esse que é o problema, Raquel, que eu estou falando. Por que eu digo que a gente tem um impasse? Quando a gente diz que vai desenvolver isso que o Ricardo está falando, eu tenho concordância 100% com ele aqui. Tem que desenvolver. A discussão que a gente está fazendo é o seguinte, se a gente traz isso de volta para a IPLAN, ou se a gente vai ter que criar uma outra estrutura em função da mudança radical da coisa. Esse perfil aqui é um perfil diferente, porque esse cara aqui gerencia pessoas, esse cara gerencia dados. O gerenciamento de pessoas envolve mudanças culturais, envolve problemas políticos, envolve uma série de coisas que esse cara aqui não toma conhecimento. Isso aqui não tem uma mudança cultural, política na vida da sociedade. Aqui tem. No momento que o cara começar a dizer que o motorista não está bom, aquele motorista pode ser demitido. Aqui o cara não tem isso. No momento que o cara diz que tem barata, aquilo pode acabar com uma empresa de detetização que trabalha para várias empresas que não está funcionando. E vai muito além dos dados e vai muito além do sistema. Então, por isso que eu estou falando, e aí vem a discussão, Raquel, que é a seguinte. Quando a gente está falando tudo isso aqui, tem primeiro esse buraco aqui, que eu acho que é esse documento de aprovação de protótipo para virar sistema. A segunda questão, esse é o primeiro problema, tem que fazer esse documento. O segundo problema, e aí é um problema mais sofisticado, que é o seguinte, quando as pessoas falam, e a gente estava conversando sobre isso, as pessoas pensam assim, o laboratório tem ideias, vai se desenvolver sistemas de alguma maneira, esses sistemas vão voltar para a IPLAN e vão entrar no setor de produção da IPLAN. Só que esse cara da IPLAN, de produção, ele não está preparado para isso aqui. Ele não está preparado. E isto aqui na IPLAN, esse modelo aqui dentro da IPLAN, tem um problema sério, porque isto aqui é uma outra coisa. Por isso que vem a sugestão de você criar, na hora que você for rodar, um sistema de produção novo, que vai rodar fora, que vai rodar em outro espaço, em outro ambiente, com um perfil diferente daquele que a gente está acostumado, para colocar. Aí você vai dizer, mas vai ser dentro da IPLAN, pode ser uma sala, pode ser qualquer coisa. Não estou falando que precisa ser fora, no sentido, mas é uma outra área de produção. E se for dentro dessa área de produção, vai ser embaixo do gestor da produção, é uma coisa que é um apêndice, não é pegar o cara aqui, porque a ideia de desenvolver os códigos, botou para rodar, não é isso. Isso é 2.0. Não, isso é o sistema atual, você bota para rodar os dados e tudo bem, os dados não reclamam, os dados não vão querer tirar motorista, os dados não vão discutir problemas de pós-saúde, não vai demitir médico, não vai demitir professor, não vai demitir diretor, não e aqui pode ser que vá. Então isso aqui é outra coisa. Então, isto aqui é uma outra... Isso aqui é governança digital. Isto aqui é governança 3.0. É empoderar o cidadão. E isto aqui, quando você entrar aqui, vai gerar uma crise ferrada, porque esse cara aqui não está pronto para isso. Por isso vem um problema cultural. Existe um problema cultural. Quando a gente está colocando tudo isso, não há percepção cultural que havia anteriormente
dos antigos patrocinadores do laboratório que existia a ideia de criar a Implan-linha, a segunda Implan. Criar um modelo de segunda Implan. O que é essa segunda Implan? Não é nada muito sofisticado. É que a área de produção é outro modelo de área de produção. Quando isso que o Ricardo está falando, eu crio aqui uma plataforma. Esta plataforma vem para cá, não vem para cá. Porque se essa plataforma vier para cá, começa a aparecer vários problemas aqui. Esse cara aqui, do TaxiBit, o que acontece lá? Pega a experiência do TaxiBit. Cara, o taxista está reclamando que está muito demorado para receber o taxista, o cara que está pegando o táxi está reclamando do não sei o que, do GPS, ele está escutando isso, está mexendo nos aplicativos e nos códigos, ele está arrumando as coisas. É só na plataforma? Ele está mexendo na plataforma, ele está mexendo o tempo todo, é um diálogo constante, o que vai fazer, o que não vai fazer. Isto precisa de uma área de produção, que não é esta área de produção que está aqui. Eu não estou falando de CNPJ, não estou falando de gestor, isso para mim não é problema. O que eu estou falando é que o perfil profissional daqui, e aqui tem um perfil profissional de dados, e aqui tem um perfil profissional de pessoas. Esse gerenciamento que você falou de pessoas não ficaria melhor como gerenciamento de comportamento, não? Que é mais comportamento que pessoa. Que é o comportamento da pessoa naquele... Tudo bem. Objetivamente, o que está se falando é o seguinte, ali eu gerencio dados que são fixos. Podem mudar alguma coisa ou outra. E ali eu estou trabalhando com comunidades, pessoas, comportamentos, fraudes, vandalismo. No sistema aqui atual, pode ter algumas coisas de vandalismo e fraude, né, em algumas situações, mas o cara está trabalhando, pode invadir o sistema, não sei o quê, o cara tem a segurança da informação atual é uma segurança da informação de qualidade que tem a ver com os dados estão confiáveis, os dados que estão vindo estão certos, não sei o quê, não tem ninguém podendo entrar para modificar determinado dado, não tem ninguém pegando dados e divulgando onde não deveria, isso é segurança de dados. Aqui a segurança de dados é completamente diferente, por quê? O motorista tem 2 estrelas. Eu estou falando do motorista, não seria o nosso caso, não, o motorista tem 2 estrelas, ou uma linha de ônibus toda tem 2 estrelas. E daqui a pouco, em 3 dias, ele ganha 5. Porque o cara chamou a comunidade toda dele e todo mundo foi votar naquela comunidade. Então tem que ter alguma coisa avisando para esse gestor que existe uma informação aqui duvidosa. Nepomuceno, eu não, sei lá, eu não vejo, eu acho que os dados que vão ser trabalhados aqui, vamos pensar vamos pensar, eu acho que está faltando ainda, eu não consegui me comunicar com você. Imagina o seguinte, eu construí essa plataforma aqui, que é baseada na autonomia assim, do gestor. Quer dizer, o gestor vai definir o que ele quer e ele vai monitorar, tá bom? Ele vai definir, o meu papel é implementar as regras, tá bom? Você vai ser o gestor da... Então a gente vai fazer um exemplo prático aqui, eu vou tentar comunicar a minha ideia para você que eu não estou conseguindo. Eu montei a minha plataforma em cima do que você me ensinou, tá bom? Desse papel do da comunicação, da colaboração em massa, de um robô que faz as análises, etc. E você vai ser o gestor, tá? O que eu não consegui passar para você é que essa ferramenta é justamente para tirar o papel do link, tirar o trabalho do link, não, de qualquer um que fosse usar, do papel braçal, do trabalho braçal, que isso aqui vai ser feito pelo framework, inclusive a geração do código, tá? O cara vai apertar um botão na minha concepção e vai gerar o código. Então eu vou chegar para você e vou dizer, eu tenho uma plataforma de colaboração. Tem algum aspecto da sua cidade, da sua vida, assim, que você queira avaliar, em que todo mundo pode participar? Por exemplo, dê um exemplo. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Não, é que você está vendo a plataforma como uma coisa acabada. Ela nunca é acabada, é um processo de mudança contínua cultural. É essa que é a diferença. Eu estou te falando o seguinte, o que você está entendendo é que você está olhando para a plataforma e está dizendo assim, a partir do momento que eu defini determinadas regras, essas regras não vão mudar mais. Não, ele tá colocando o seguinte, que no framework você tem um espaço para o gestor mesmo ficar mudando essas regras. Olha só, peraí. É automático, não é isso, Ricardo? Não, mas o gestor pode entrar lá e mudar. O gestor vai definir
quais são as variáveis, tá? Que eu visualizo como sendo categorizadas. Como foi o link que mandaram pra gente? Por exemplo, você quer avaliar o espaço da lagoa? Que as pessoas têm a participação delas em relação à segurança, à limpeza, que outro aspecto a gente podia observar? A legalidade, a infrações. Isso é coisa que muda. Sim. Então hoje você tem 5 itens, amanhã você tem 10, depois amanhã você tem 15. Sim, Isso. só... É que Aí hoje o na framework- plataforma do Milfon, alguém tem que ir lá e programar isso. Essa Sim, diferença. mas mesmo que você faça Essas diferenças. o topo qualquer, de Naquele qualquer... da Deixa Procon, eu te falar. O gestor entra lá. Eu sei, mas não automaticamente existe faz. isso. Porque você tem o dado, você não tem. Porque o problema, a diferença, Ricardo, é o seguinte: do outro lado, existe uma cultura que você vai aprender o tempo todo com coisas novas. Sim. Então a plataforma, ela não é uma coisa acabada, ela é um processo cultural de luta política interna, de geral, Sim. em que você vai estar o tempo todo monitorando comunidades. Ela é viva. Ah, sim. Todos os dias tem mudança, todos os Sim. dias. Então há uma necessidade de gerenciamento, não é dos códigos, é gerenciamento de um processo macro de avaliação. Sim. Então este processo, que é um caminho, precisa ser gerenciado por alguém. O que eu estou dizendo é que este gerenciamento precisa de um perfil que hoje você não tem na instituição. Tá, deixa eu te E que perguntar não é uma um coisa. só. No Deixa eu- caso aqui não seria um só. Porque, por exemplo, você vai ter o exemplo que o Ricardo botou da lagoa, por exemplo. Você tem, abstraindo Não, isso, eu sei onde ele você quer tem chegar. N órgãos, N pessoas, N gestores, N sistemas, N grupos, N monitorando os aspectos daquele... A gente vai ter que fazer uma mudança nesse não, eu sentido. sei onde ele Eu quer estou monitorando os aspectos de um lugar e eu envolvo muito mais gente, ou eu estou monitorando o meu negócio. Porque hoje a ótica da prefeitura é uma monitoração por negócio. Vai entrar o gestor da feira e ele vai dizer: eu quero que as pessoas avaliem a feira, e a feira está espalhada no Rio de Janeiro todo. Se o feirante tiver uma nota 2, em 5 meses ele tem a mesma nota, nada mudou, esse cara vai perder a barraca dele e eu vou dar para outro. Isso é o olhar do gestor de feiras, por exemplo. Né? Se eu pego e falo assim, eu quero monitorar a lagoa, o espaço, e eu vou fazer um trabalho com a comunidade que mora na lagoa, ou eu vou fazer um trabalho com a comunidade que mora na Mangueira, ou eu vou fazer um trabalho com a comunidade que mora no Meier, eu vou monitorar o Meier, eu tenho N órgãos, N gestores falando isso. Porque ele vai dizer, no aspecto cultural eu quero saber isso, no aspecto administrativo eu quero saber se tem iluminação, eu quero saber as ruas que não tem iluminação, eu quero saber a poda de árvore, recolhimento do lixo. E aí eu tenho vários órgãos monitorando o mesmo grupo, E aí que eu estou falando, conversando com a mesma comunidade. nós temos um problema aí que é de conceito, que é o seguinte: plataformas digitais colaborativas, participativas, elas não são de monitoramento. O subproduto pode ser um monitoramento. Então, só um minutinho, cara. O subproduto pode ser um monitoramento. Aqui, o que acontece? Qual é a diferença disto para uma plataforma de ponto certo, que é o caso lá do FETransport? Eu levanto dados, eu sou gestor de dados, esses dados vão para alguém que toma decisão. Esse é o modelo atual. Você pode usar aplicativo, você pode usar celular, você pode usar SMS, você vai mandar os dados todos para cá, como estou fazendo os dados, o ponto certo. Um gestor vai monitorar e vai tomar decisões. Isto é o modelo atual, e se for isso que nós estamos falando, não tem problema rodar aqui esse processo. Sim, concordo. O que nós estamos falando é outra coisa. É outra coisa. Quando a gente está... Isso aqui pode rodar aqui tranquilamente, que é monitoramento. Quando eu estou falando de gestão, governança 3.0, eu não estou falando disso. Eu estou falando o seguinte: isto aqui, o ambiente cria decisões. Eu transfiro a decisão para o algoritmo. Então, no momento em que eu coloco, por exemplo, o cara diz assim, eu estou com um problema num sinal tal, o algoritmo avalia todos os sinais que existem e faz uma rota para ele fazer o caminho
do cara que vai consertar os negócios. Então, quem vai mandar o carro sair para a rua é a interação aqui. Eu organizo o algoritmo para ele definir qual é a rota do carro. Eu já não passo para o gestor fazer a rota. Eu já passo a rota direto aqui para o carro. Então, quem vai mandar e vai ter no SMS do cara de manhã o que ele tem que fazer é o algoritmo planejado pelo gestor. Com isto eu começo a trabalhar com participação de massa e com isso eu começo a resolver problemas de complexidade que aqui eu não consigo. Porque aqui eu tenho um gestor que está tomando as decisões e aqui eu tenho um algoritmo. A passagem é de um gestor para o algoritmo. Então, quando eu estou falando que eu estou implantando isto, não é monitoramento. Eu posso até ter dados de monitoramento, mas o que eu estou implantando, e quando eu penso em implantar, isto aqui é uma decisão que vai ser tomada. No momento em que uma empresa de transporte adota a governança 3.0, ele impede que o motorista entre na garagem para dirigir se ele começou a furar sinais e ele começou a ter uma direção perigosa. Ele já não vai mais dirigir. E a prefeitura, como fiscalização, vai ter uma análise de quais são as companhias que hoje estão oferecendo mais risco para o cidadão de maneira geral para poder atuar nesse processo. E algumas multas poderiam até ser colocadas dentro da ideia da plataforma. O cara vai ser multado conforme o cidadão vá colocando. A plataforma poderia fazer isso. Então, o que eu estou falando é que isto, se eu faço isto, este sistema aqui é incompatível. Este aqui tem que ser criado. É isso. Se você está falando de monitoramento, tudo bem, você pode rolar aqui. É a mesma coisa, eu gerencio dados, eu recebo dados. Não estou falando disso não. Estou falando mais na frente ainda. Estou falando que assim, é um saco você entrar em 10 aplicativos para avaliar 10 coisas que, entendeu? Que poderiam estar no mesmo lugar. Então, o que eu estou te falando é o seguinte, que daqui a pouco a crise que a gente vai ter, estou te antecipando, é o seguinte, pô, eu estou andando no Meyer, eu tenho que avaliar a poda de árvore num lugar, iluminação no outro, não sei o que no outro, não sei o que lá, em outro lugar, entendeu? Então, o que eu estou falando é que a ótica de gerenciamento da cidade ou do problema, vamos dizer assim, ela vai ter que, ela está dentro desse algoritmo de alguma forma, dependendo do aspecto, isso está sendo avaliado no mesmo lugar. Eu estou antecipando um pouco isso, porque assim, hoje, o que eu via no início quando eu entrei na inovação é que, pô, que legal, uma plataforma colaborativa é uma coisa muito legal, e é. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, se todo mundo resolver fazer solução em aplicativo, em plataforma, eu vou ter 200 aplicativos, 500 plataformas e vou criar o mesmo problema para colaboração. Não, o cara vai ter que ter um Google. Se a prefeitura colocar um API e dizer, olha, você pode participar da maneira que você quiser, e você tem um padrão de API que todo mundo manda para o mesmo banco de dados, não tem problema nenhum. É isso que a gente tá falando, é isso que eu tô falando. Eu tô me aí antecipando na questão. Não, aí não tem problema. Você pode ter o seguinte, a prefeitura recebe, você define assim, olha, vai reclamar de qualquer coisa da cidade, o modelo é esse API. Quer reclamar sem que a prefeitura tome conhecimento, não tem problema nenhum. Para a gente tomar conhecimento, tem um padrãozinho que é esse aqui. A prefeitura, por exemplo, ela não está trabalhando com Colab. Você quer indicador maior do que esse? Você acha bom ou ruim? Acho ruim, porque assim, você quer um indicador maior do que esse de que a coisa não está entendida internamente? É o que o Colab tem inclusive. Não está entendido o conceito, não está entendido não tá. O formato, não está entendido essa nova forma de gerir não tá. os seus sistemas. Não tá. Então, assim, eu acho que a gente precisa ainda fazer outros movimentos e talvez o papel do Link e da iPlan, ele esteja ligado a esse movimento interno de preparação, porque dificilmente eu vou concorrer com um cara que coloca num custo muito baixo uma plataforma na nuvem. O meu framework muito dificilmente vai concorrer com esse cara. Desculpa, eu queria... Bom,
Acho que a gente precisa pensar no framework sim, no algoritmo sim. É o futuro. Eu não sei se isso vai estar aqui. Não sei te dizer se isso vai estar aqui. Com sinceridade, né? Mas eu acho que a gente tem uma missão nesse sentido, que é preparar o nosso público interno. Porque não adianta nada o cidadão querer colaborar pra caramba, e aqui internamente a gente não sabe o que fazer com isso. Olha só. O que eu vou fazer do nível de o gestor dizer, eu não quero que o cidadão veja o dashboard, eu não quero que ele veja o pior feirante. Não, eu quero publicar no jornal as piores linhas, mas eu quero dizer quais são baseadas nos meus dados. Eu vou dizer quais são as piores linhas. O cara podia estar vendo aquele ranking o tempo todo. Hoje a pior linha foi o 422, na semana que vem vai ser o, sei lá, um 457, na semana anterior foi o 432 e mudou, conseguiu mudar, pô, que legal, posso pegar o 432 de novo. E em outras coisas também, pô, aquele posto de saúde não tinha médico, agora tem, já posso passar e ir lá. O cara pode estar vendo isso o tempo todo, mas o cara quer publicar um dia no jornal o ranking das 10 piores linhas. Um dia. Entendeu? Então, não adianta a gente ter uma cultura de participação e criar sistemas para participação e internamente o nosso gestor não sabe o que fazer com isso. Ele não sabe como tratar isso, ele não sabe como direcionar isso. Tudo bem que ele não queira colocar uma regra automática. Tudo bem. Beleza, eu não quero que o algoritmo tome decisão. Não quero. Eu quero decidir. Ótimo. Mas ao mesmo tempo, ele precisa dar um feedback para o cidadão dizendo, olha, eu decidi. Mandei o cara embora. Entendeu? Que se ele não quiser deixar para o algoritmo tomar automaticamente, ele vai ter que tomar essa decisão. E ele tem que ter ciência de que ele tem que comunicar de alguma forma que ele tomou a decisão. Eu acho que a partir... Desculpa. Entendeu mais ou menos o que eu tô falando? Não é o problema. Não, mas esse exemplo do Colab é legal. Eu assim nem tinha a pretensão de reinventar a roda, mas eu acho que a gente pode fazer uma coisa mais legal do que o Colab ainda. Eu acho que a gente pode fazer. É uma ferramenta de colaboração em massa, quer dizer, em que você possa abrir a participação para as pessoas através de uma geração de código fácil, de aplicativos que todo mundo pode baixar. As pessoas vão participar a um custo baixo, dando a avaliação delas. Ainda te digo mais, em relação do cara que quer sacanear o oferante ou motorista, como é que a gente pode fazer isso? Na minha concepção, cada pessoa que fosse participar da plataforma, ela ia se cadastrar com e-mail, não ia ser um Zé Ninguém que lá ia botar um nome na fantasia. No site da Prefeitura de Dados Abertos, você precisa botar o teu CPF, o teu nome, como está na Receita Federal. Então, quando você participa, você não é um cara anônimo. Não, Dados Abertos é lá no site no Carioca Digital. Então, a plataforma que eu enxergo, ela preza pela qualidade dos dados dessa forma, identificando as pessoas que vão participar, entendeu? Então a minha proposta era essa. Quando você falou que é uma plataforma viva, não sei o que tem tudo, que é um negócio que tem que ter a participação das redes, eu falei, eu acho que ele está falando disso aqui. Essa plataforma, ela pode ter um link, pode e deve, né? Uma ligação com essas redes sociais, de forma que ela traga, por exemplo, quando o cara clica no like, eu vou saber, vou capturar essa informação. Eu estou falando alguma coisa louca? Não. Você tem 700 e 500 mil hoje ferramentas de marketing digital que extraem informação das redes sociais. Só estou dizendo que do lado digital, a ideia depende dessas redes sociais. O conceito de rede social, mas... Eu só quis dizer que a gente pode ligar essa plataforma que trabalha com dados que eu capturei, dados fechados, com os dados que estão jogados nas redes sociais, é óbvio, né? Agora, com essa vantagem da gente ter a qualidade do dado, porque a gente sabe com quem a gente está falando. Então essa aqui era a minha proposta. A partir do momento... saber com quem eu tô falando. Essa coisa a partir do momento que eu faço um aplicativo para monitorar o trânsito e eu dou a possibilidade das pessoas dizerem que o sinal está com defeito, que a rua está bloqueada, que o trânsito está ruim, que tem uma manifestação, eu posso implementar nas regras aqui
um algoritmo para já disparar alerta para as pessoas ou para sugerir novas rotas. Mas aí tem um problema. Até quando essa informação vai ter credibilidade? Ou seja, se saiu ali na plataforma, alguém vai acatar? Isso é um outro problema. Não, peraí, isso aí eu acho que é uma outra questão. Você pode tirar uma foto aí? Não vou apagar não, só pra gente guardar. Não precisa. O Nepomuceno, eu acho assim, o básico que eu queria falar para você, que a questão tecnológica para mim não é um problema e deve ser completamente separada da nossa atividade. Isso aqui, realmente, se mostrar importante para a empresa, a gente constrói isso aqui e gasta o nosso tempo de outra forma, entendeu? Você está vendo só o lado técnico, você tá pecando porque você não está vendo o lado gerencial do problema. O lado técnico, eu concordo 100% com o que você está falando, mas o lado gerencial existe uma governança que tem que ser trabalhada em cima dessa plataforma e quem vai cuidar dessa governança, essa que é a discussão. Você está discutindo, é o que eu estou te falando, você está discutindo Teresópolis, a gente está falando de Niterói. O que a gente está discutindo é quem faz a governança da plataforma. E você está dizendo, mas a plataforma, não sei o quê. Existe uma governança que tem que ser feita. E esse detalhe aqui que você está fazendo, isto aqui não é assim. Isto aqui, a plataforma não se relaciona com o aplicativo. A colaboração vem com o aplicativo. O aplicativo traz a colaboração aqui. Tudo isso está dentro da plataforma. Aqui, ó. O aplicativo vem daqui, o cidadão ele vem aqui, ó, por aqui que ele vem na plataforma. Não é que a plataforma se relaciona com isso. A colaboração que cuida disso, o robô cuida de outras coisas, que vem de fora. Então, isso que vem de fora do robô e isso que vem daqui é um gerenciamento de uma comunidade viva. E o que eu estou discutindo não é a parte técnica, que é o que você está discutindo. Eu estou discutindo a governança do processo geral. Quem fica em cima da plataforma, como fica. O que eu estou dizendo. Você ainda tem a apresentação que eu te mandei? Nem sei, cara. Poxa, isso aqui me bateu uma coisa agora na cabeça, assim, muito forte. Eu estou pensando aqui no gestor, os nossos gestores, que a gente precisa melhorar, claro, em termos de visualização os gestores da prefeitura, a IPLAN e o cidadão, né? A IPLAN não seria aquele R, não. Acho que a gente poderia, talvez seja. Na verdade, quem vai disponibilizar isso aqui, quem vai gerir tecnicamente. Não, porque olha só, porque aqui você tem. Não, olha só, o algoritmo está aqui no meio. O R não é algoritmo, o R é GPS. É isso. Por isso que eu botei IPLAN aí. Não, a IPLAN. Porque eu consegui entender agora que o robô não é um algoritmo. O algoritmo está em outro. Olha só, a IPLAN, na minha opinião, pode ser, seja a IPLAN, alguém que vai ser. Tá dos dois lados ali. Alguém que vai ser a empresa de informática do futuro, que eu não sei se vai ser a IPLAN, vamos supor que seja, é a empresa que vai cuidar dos códigos desta plataforma. Códigos e de receber os robôs também. Os códigos, no seguinte, os códigos são códigos. Então, esses códigos, eles têm coisas que vêm do robô, que podem ser robôs da prefeitura ou não. Colaboração, que pode ser interna ou não. E tem um gestor que vai fazer isso tudo. Isso é vivo. Isso tem que ser gerenciado, tem que ter uma governança. O que eu estou dizendo é que esta governança, o perfil dessa governança não é compatível com o modelo atual da produção aqui dentro. Por isso que eu acho que essa governança tem que ser feita por outro, porque não é uma governança de dados, é uma governança de comunidade. Por isso que quando eu estou aqui dizendo que o impasse que nós temos O que você quer dizer com governança de comunidade? Uma coisa que o Milfon estava falando, por exemplo, foi lançado o aplicativo de feiras. A pessoa vai lá e quer falar do aplicativo. Eu queria que a tela fosse cor de rosa em vez de azul. Isso é governança. Isso não chega para o Milfon, isso chega na DOP. E aí a gente está tentando implementar um relatório que chegue para ele. Quando, na verdade, o desenvolvedor deveria estar recebendo isso e dizendo: ih, caramba, vou alterar aqui, está errada. Esse já é o problema da produção. Entendeu? A e produção B. Essa é uma questão. Essa é uma das questões, por exemplo. Não vejo nada disso. Não, eu estou te falando. Então, o que eu acho para a gente fechar... Quando eu falo assim, quando eu penso no framework,
Eu não penso num gestor. Eu penso em milhares de gestores. Quantos você quiser, para quantos produtos você Não é que você não, olha só. É isso. São duas coisas, olha só. Gestor, a plataforma, todas as plataformas que você vai ver no mercado hoje, TaxBit, Google, Facebook, não sei do que, Twitter, não sei o que, todas elas que gerenciam estante virtual, todas elas que gerenciam, porque essa aqui, eu não estou querendo me comparar, eu acho que o Google é enorme, etc. Tal. Mas o modelo é igual, não tem diferença. Você tem aqui um gerenciamento desse modelo aqui, isso tem que ser gerenciado, isso aqui todos os dias tem que ter alguém olhando para isso. Todos os dias. Este é o gestor da plataforma, é o cara que tem login e senha para mexer nos códigos da plataforma. Esse cara é o dono da plataforma. No sentido assim, é a reintermediação. A reintermediação se dá assim. Então, este cara tem o poder, objetivamente. Aí você tem milhares de colaboradores, milhares de robozinhos, e você tem alguém aqui tentando botar isso aqui para funcionar da melhor maneira possível. É isso que a gente está falando. Então, nós não temos milhares de gestores, você tem milhares de colaboradores. Eu estou falando que a plataforma permitirá... Não, olha só. Não, o gestor que você está falando, você pode ter o seguinte, numa plataforma grandona, você pode ter, dentro dessa plataforma, áreas específicas em que você vai ter saúde, educação, transporte, não sei do que vão usar esses códigos todos. Você vai ter aqui subgestores, digamos. Mas você vai ter alguém que é a Iplan, teoricamente, responsável pela plataforma. Pela plataforma, pelo geral, para poder dizer, está funcionando. Isso aqui é Iplan 3.0. Isto é Iplan 3.0. Teoricamente, se ela caminhasse nessa direção, se não for Iplan 3.0, vai ser XYZ 3.0, que isso vai acontecer, na minha opinião, mais dia menos dia. Alguém vai fazer. Uma coisa aqui. Entendeu? Olha só, quando eu falo milhares de gestores, você tem uma plataforma aqui, Colab. Quando você entra com a plataforma, com a prefeitura aqui de Curitiba, você tem um gestor. Quando você entra com outra prefeitura, você tem dois gestores. A plataforma que eu concebo Esse é é o dessa subgestor. forma. Subgestor. E quem que é o dono da plataforma Colab? Quem desenvolveu o Colab. Então No caso pronto. aqui do Iplan, a nossa plataforma seria a nossa. Então Agora, pronto. Então cada tem um gestor só. É um É gestor isso e que eu vários tô falando. subgestores. É isso Se o que conceito é esse, tudo bem, mas na minha forma de ver, a partir do momento que você quer usar minha plataforma, você vai ser o gestor das sua tuas área. comunidades, Da das sua das tuas comunidades. Os dados, você já tem gestor de dados e tem gestor de pessoas. Tudo bem, mas esses dados eles estão representando as pessoas. Então é isso que eu quero dizer. A partir do momento que você quer usar a plataforma, você é o pai do produto que você vai, dos dados que você Isso vai não resolve receber. tudo bem, mas esse O gestor de meu pessoas papel como existe. técnico, e tem que ter uma pessoa, vai ser chegar, não tem um grau de sofisticação ainda, mas para o gestor daquela comunidade implementar as regras. Seria, então, do ponto de vista técnico, teria uma pessoa na plataforma, por exemplo, vou cuidar o técnico responsável pelo, sei lá, gestor tal. Só estou dando um exemplo aqui. O papel do técnico de dados seria implementar as regras para atender a necessidade do gestor daquele conjunto de dados. A minha percepção é justamente que cada gestor, né, e aí nessa minha visão de gestor, ele gerencia os dados que ele está capturando e faça a avaliação dele. Tudo bem, ele seria o subgestor. Está certo. Que seja, Se nominar, o gestor da plataforma sou eu em Plan Rio. O gestor lá é o subgestor. o prefeito, sei lá, tudo quem, bem, então acordo. vai ser É então o subgestor, isso. mas não são milhares. Por que não? Que sejam, daqui a 2 anos, 3 anos, sejam milhares. Qual Qualquer milhares? empresa, Não tem- o metrô, qualquer empresa que queira Mas não avaliar são milhares, o são produto. no máximo dezenas. Não, subgestores eu posso ter quantos eu quiser. Se for uma plataforma bem feita de sucesso, qualquer empresa que queira utilizar, pode utilizar para qualquer coisa. Para ônibus, para o metrô, para farmácia, para supermercado. Quero avaliar meu supermercado. Usa a plataforma. O que você quer avaliar? Limpeza, atendimento, bababá, produto, preço. Tá bom, clica um botão e aperta, tá ali. Esse vai ser o meu enésimo gestor. É isso que eu estou querendo mostrar. Tudo bem. Então, olha só. Para a gente fechar hoje, para mim, o que avançou hoje? Avançou hoje da seguinte maneira. Estamos discutindo essa coisa dos subgestores, foi uma coisa boa.
a discussão de gerenciador de dados e gerenciador de comunidades. Foi uma novidade para mim. Porque a gente já superou, por causa daquelas brigas que a gente teve nas duas últimas semanas. Nas 2, 3 últimas semanas, que já chegou, aquilo já está consolidado, amadureceu. Agora o que a gente está discutindo é por que a gente não traz para dentro. E se trouxer para dentro, qual é a problemática que existe? Que você tem um outro modelo, é um outro perfil de gerência, de governança da plataforma. É uma plataforma que pede um outro modelo de governança. Então isso foi para mim o processo. Foi o que eu aprendi aqui desse negócio. E acho que a gente tem uma visão de que a plataforma por si só, ela botou para... É uma visão de plataforma dados, não é uma plataforma viva como é essa. Porque essa tem um elemento externo que está o tempo todo se modificando e trabalhando. É como se fosse um sistema de cartão de crédito, por exemplo, né? Toda hora tem alguma coisa ali acontecendo porque tem um pessoal usando de fora e tendo que trabalhar com fraude. O que você acha, Paulo? O que ficou para você? Eu acho que isso aí vai dar muita discussão. Se tiver mais gente, vai dar mais discussão. Mas eu acho que a gente vai consolidar essa coisa. E eu não vejo diferente de você. Eu acho que tem que ter um outro tipo de gerenciamento. Não, eu também acho isso. Então, eu vejo como você. Não, e outra coisa que eu queria falar que para mim também foi novidade, eu acho que eu percebo, hein, Raquel, que eu percebo o seguinte: as duas coisas que precisam ser definidas na Implanta, como diagnóstico. Uma é um documento que tem que definir o que se faz do protótipo para o sistema. E uma outra coisa é uma outra discussão, que é o que se faz do sistema para a produção. A visão geral das pessoas é: isso aqui não existe, e a maior parte das pessoas, ou a organização, acha que isso aqui vai ser desenvolvido internamente. Não precisa de recurso nenhum para fazer as novidades. Isso é uma coisa. E a outra aqui é que as pessoas acham que na hora que entrar em produção, volta para a produção atual da Implanta. Como se a produção da Implanta pudesse absorver isso aqui. Fica aí. Tem que sair. Raquel, o que ficou para você? Eu acho que, para mim, o mais importante de hoje foi a pergunta. Foi como transformar uma ideia em um produto ou serviço. Quais são os passos? Qual é o passo a passo e como gerenciar isso? Depois que tiver desenvolvido. Não. Como gerenciar o processo de criação do produto ou serviço e até o posterior. Como manter esse produto ou serviço. Como gerir esse produto ou serviço. Né? Ricardo. Ciclo de vida dele. O que ficou para mim é que você pode implementar o laboratório, mostrar para as pessoas que estão participando e a direção da empresa que for qual é o cenário que a gente vai ter pela frente aí com a participação das mídias, né? A força que isso tem, que a força, né? Acho que a palavra é essa, a força que essas mídias têm hoje na política, no mercado, principalmente na política, né? Hoje em dia, como elas têm um papel decisivo nisso, mostrar esse cenário, e eu acho que você pode, a partir daí, como eu sugeri a criação desse laboratório, mas sempre com a preocupação de criar um núcleo de, como a própria palavra da sua proposta está falando, de inovação. A parte tecnológica, eu acho que você pode mostrar para as empresas que for a importância delas, mas ela está totalmente desassociada do papel das pessoas do laboratório. É assim que eu vejo. Beleza. Então tá. Galera, então semana que vem, só avisar que eu não falei para o Paulo, semana que vem
O coach que eu posso fazer é terça-feira. Não vou poder estar na quinta. Vai ser terça-feira. Eu vou mandar lá pro Facebook. Você avisava o Paulo para mim? Avisa o Paulo, avisa o resto da galera. Tá, é terça-feira. O laboratório pode ter reunião quinta, mas eu só posso fazer o coach na terça. Sim, sim.